Galera, a gente sabe que o nossos queridos heróis de Kaiju Noite agora sim, eles foram para um campo de batalha e não é uma simulação. É pra valer, galera. Surgiu um novo Kaiju. Kaiju esse que quase eliminou a nossa querida Kikuro. E claro que sobrou para alguns dos personagens aí. Personagens esses que tiveram um destaque fenomenal. E claro, o nosso querido e amado Kafka também mostrou porque ele é o oitavo Kaiju. Então vamos dar um pulinho lá nesse desenho insano. E eu ainda volto a repetir que esse pode ser o anime de 2024. Então vamos dar um pulinho lá nesse último episódio que foi de tirar o fôlego. Então vamos lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes de eu começar esse vídeo beleza, eu quero mandar um beijo, um abraço aí para o nosso querido e amado Sankel, amigo e inscrito do canal, beleza? Tá dado nosso recado, um abração para você, Sankel. Tá cumprido nossa promessa, tá feito, beleza? Então se inscreva no canal, você que tá chegando agora, compartilhe, né? E seja muito bem-vindo à nossa equipe, seja muito bem-vindo à sua casa. Esse canal é de vocês, que a gente faz vídeo pensando em vocês com muito carinho, beleza? Dado nosso recado, vamos ao que interessa. Galera, agora sim os membros da terceira divisão, né, foram pro campo de batalha, não é uma simulação, ok? Agora é pra valer, é caso de vida ou morte. Surgiu ali, né, um Onju ali, tá enorme, estilo cogumelo. Mas a gente sabe que não é simplesmente um Onju. Esse Onju, galera, ele é responsável por criar, sabe? Criar muitos outros além dele mesmo. Por quê? Ele é como se fosse um órgão reprodutor, tá? E vocês vão entender por quê. A equipe, ciente do perigo iminente e sabendo que precisaria eliminar definitivamente esse Onju, porque ele poderia ser de fato uma destruição na própria cidade. Então a terceira divisão foi convocada para eliminar esse mal. E a gente sabe que todos ali estão reunidos, inclusive o nosso querido Kafka, ok? Então a gente ali pode perceber a dinâmica e o treinamento de todos eles, que realmente agora no campo de batalha vão fazer uma diferença. Mas ali, diante desse desafio, surgiu um outro ainda pior, que no caso seria o que? Um próprio Kaiju. Kaiju esse que quase eliminou a nossa querida Kikuro lá no episódio antecessor. Então a gente pode perceber ali que esse Kaiju, ele é responsável por dar vida novamente àqueles seres que acabaram de ser eliminados, né, pela terceira divisão. Então ele simplesmente tocava e dava vida novamente, ok? Até o Kafka perceber que existe um órgão reprodutor em cada, né, Onju que ali foram abatidos. Então precisaria eliminar esses órgãos por completo, senão eles continuariam revivendo, ok? Isso lembra bastante um episódio do Liga da Justiça, sabe? Aqueles seres que tava vindo do espaço, que é o nome do episódio é Coração Negro. Então basicamente isso aí. Então a gente sabe que ali o próprio Kafka ele descobriu isso. E isso serviu de muita ajuda para a terceira divisão. Então é claro que todos ali, cada um com a sua obrigação. Mas a gente tem que falar aqui, galera. O mérito a gente tem que dar para o personagem, o Ishikawa. Galera, quando ele encontrou o próprio Kaiju, ele bateu de frente com esse Kaiju. E esse mesmo Kaiju quase eliminou a própria Kikuro. Então a gente pôde perceber ali que o Ishikawa junto com o seu companheiro quase foram eliminados. E a cena de violência é berés, galera. É uma cena que a gente fica, cara, que coisa. Então esse Kaiju quase eliminou o seu parceiro. E quase eliminou o próprio o Ishikawa. Mas ali, o Ishikawa ali ainda teve tempo de pensar. Então ele lembrou daquela pequena reunião que ele realizou com o próprio Kafka e a própria Kikuro. Lá no restaurante, naquele momento onde o Kafka explica como foi que ele se tornou um Kaiju. E a própria Kikuro, ela fala que naquele momento que ela quase morreu, ela pôde observar os movimentos desse Kaiju. E ela afirmava que antes dele executar um golpe, dava para ver ele armando. Era como se ele tivesse uma arma no punho. E isso
né, o próprio Ishikawa tirou como, né, como um aprendizado. E ele conseguiu ali prever os movimentos do próprio Kaiju. E foi isso que salvou a sua vida. E claro, com aquela super roupa especial também, né? Então, aquilo ali, ele conseguiu observar e detectar o momento que o Kaiju iria atirar. Cara, é como se fosse um revólver, é como se fosse uma bala mesmo. Pegava e atravessava. E o nosso Ishikawa encarou, cara. Encarou aquele Kaiju como se ele tivesse superpoderes. E a gente pode dizer que o próprio Ishikawa, ele é um candidato fortíssimo a ser capitão da terceira divisão. Ele sim, ele merece, galera, porque ganhou o nosso respeito, né? E tudo aquilo para proteger o próprio Kafka, para que o Kafka não se transformasse no Kaiju. Olha só a preocupação do Ishikawa com relação ao seu companheiro. E a Kikuro também, vendo esse perigo iminente, partiu para cima. E claro, todos ali estavam numa área remota, porém o contato entre eles estava restrito, devido o que? A zona, né? A zona de impacto de comunicação que o próprio Kaiju interferia na comunicação. E é aí que surge o momento mais berés, mais casca grossa. O momento que o próprio Kafka, né, pede para que Kuro proteja todos, porque ele precisa ajudar o seu amigo. Galera, esse é o momento que o Kafka entra no campo de batalha ali. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando ele viu ali o Ishikawa ali, galera, o negócio chega a ser comovente, chega a ser arrepiante. Porque ele sentiu ali, e aquele ódio, a gente sentiu que ele veio do coração. O próprio Kafka, né, se transforma no Kaiju e parte para cima do outro, sem dó e sem piedade. Com um mega soco, mandando o Kaiju para outro lado da cidade. Mas é claro que o próprio Kaiju, ele viu que o Kafka, ele era o 8º Kaiju. Então a gente sabe que o Kafka ainda tem muito a evoluir, muito, porque esse Kaiju que apareceu, ele era um Kaiju experiente, então ele sabia o que estava fazendo, ele sabia como se recompor e sabia como se regenerar, ok? Então ele ali, né, quase foi abatido pelo Kafka. Ele só não foi abatido pelo Kafka porque a terceira divisão impediu, né? Agora surpreso com 2 Kaiju. Então todos ali ficaram, né, perplexos ali, porque, porra, 2 Kaiju, se um já dá trabalho, imagine 2. Pois é, só que um desses membros não é nada mais, nada menos que o próprio o Soshiro Oshina, o próprio vice-capitão da terceira divisão. Galera, esse japonesinho sabe que tudo que o Kafka faz, ele acha graça, ele é muito casca grossa, ele é muito habilidoso com as suas katanas, ele é um cara super berés, não é à toa que ele é o vice-capitão. Então ele partiu para cima do Kafka com tudo, mas é claro que o Kafka apenas se protegeu. Porque a gente sabia que não dava para o vice-capitão, não dava, o Soshiro. Então, mesmo assim, o Kafka se conteu e tentou, né, amenizar a situação fugindo. Enquanto isso, o próprio Kaiju, né, o Kaiju que apareceu, ele desapareceu. Porque ele, né, de uma certa forma, ele agradeceu o vice-capitão por essa oportunidade. Então isso significa que ele vai retornar e vamos ter sim uma outra batalha. Enquanto essa não acontece, o próprio Kafka foge do vice-capitão. Galera, o vice-capitão é muito badass. A energia do cara chega a 93%. Então, a gente pode dizer que ele é um cara muito, muito casca grossa. Não é à toa que ele tá lado a lado ali com a própria Mina, a Shiro, ok? A capitã da terceira divisão, a líder. Então, além de salvar a sua equipe, ele conseguiu ali, né, fazer com que o próprio Kaiju também fugisse. Mas ele não sabia que ali era o próprio Kafka. Mas aí a gente pode perceber que o Kafka fugindo, ele conseguiu, né, dar aquela brecha e dar aquela aliviada, né, para que todo mundo soubesse ali que ele estava no campo de batalha. Mas de alguma forma o vice-capitão já está suspeitando do próprio Kafka.
Então, essa dica que a própria Kikuro deu ali na reunião para o próprio Ishikawa, cara, se viu muito ajudou demais o nosso amigo. E o próprio Kafka, com a sua experiência ali como, né, como faxineiro, ele deu abriu os olhos da equipe, avisando que esse Onju tinha órgãos reprodutivos. Então, não adiantaria nada abater o próprio Onju se não eliminasse por completo os seus órgãos reprodutores. E falando em eliminar, galera, o poder insano daquela arma da mina Ashiro. Galera, que arma é aquela? É uma arma muito poderosa. E a própria mina Ashiro, ela não brinca em serviço. Ela manda bala mesmo. Ela, pra ter certeza que ela eliminou aquele Onju, ela meteu uns 4 tiros naquele monstro. Uns 4 tiros. Galera, um poder insano. E é engraçado que quando ela entra em ação, todo mundo, né, presta atenção nela. Ela é como se fosse uma popstar. Mas não brinca em serviço, ok? Então ela passou o rodo geral nesse Kaiju super badass, nesse Onju, né? Porque o Kaiju fugiu. Então, tudo que a gente sabe até o momento é que esse Kaiju que apareceu, ele tem conhecimento que o Kafka é sim o 8º Kaiju. E a gente pode perceber também que, além dele ser um cara muito inteligente, um Kaiju muito inteligente, ele é um cara bem preparado, né? Então não adianta simplesmente arrancar membros dele. Precisa arrancar o órgão reprodutor dele, aquele órgão que é responsável por curar ele, né? Por dar vida a ele novamente. E quase que o Kafka estava fazendo isso se não fosse o vice-capitão Soshiro Oshina aparecer, galera, realmente. Mas valeu a pena porque ele vai voltar, então a gente vai ter mais uma lutinha, né? Vamos ter mais um duelo entre esses dois. Porque, galera, o Kafka é insanamente forte, o cara é muito badass. Um soco que ele deu nesse Kaiju mandou ele para o outro lado da cidade. Imagine o Kafka quando souber controlar os seus poderes. Então, aí ficou pro próximo episódio. Como é que vai ficar agora? Será que o capitão tá desconfiado que o Kafka é um próprio Kaiju? Será que esse Kaiju, de alguma forma, vai conseguir ali, sabe, sobressair com os poderes ali e tentar abater o próprio Kafka? Aí a gente não sabe, né? Mas o que a gente sabe é que, na medida que os episódios vão acontecendo, a nossa equipe vai ficando mais experiente e muitos Kaiju vão aí aparecer e vão ser um mais badass do que o outro. Então, além da própria equipe, por si só, agora o Kafka tem que, né, dar um jeito aí de sobressair, porque agora todo mundo sabe que existe 2 Kaiju, além, né, do próprio que apareceu. E como já não bastasse, o Kafka também. Tudo que o Ishikawa mais temia aconteceu. Que era o que? O Ishikawa, né, o próprio Kafka se transformar no Kaiju e, né, e dar as caras para todo mundo. Agora ele tá na lista negra da 3ª divisão. Então, tudo que acontecer nos próximos episódios a gente vai trazer para vocês aqui em primeira mão esse anime badass, super casca grossa, que tem tudo para ser um anime badass de 2024. Beleza? Então tá entregue mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse resumão. Então não saia do vídeo sem se inscrever, ajuda demais, compartilha nosso vídeo e vem fazer parte da nossa equipe que está crescendo. Beleza? Valeu, galera, de verdade, muito obrigado, fui!